Chegou uma época em que construíram um templo chamado Tabernáculo Metropolitano, ou Metropolitan Tabernacle, em 1861. E havia, durante um período, pregou 300 vezes em um ano. Havia exatamente 23 mil pessoas e 600 no auditório. E Spurgeon se esforçou tanto um dia. E o cansaço foi tal que depois do sermão, era uma quarta-feira, ele foi dormir e só se acordou na sexta-feira. Devido ao esforço no esboço, devido ao esforço no sermão. Oração, jejum. Parecia impossível um homem desse ter tempo para escrever, mas ele escreveu mais de 135 obras. Ele publicou um tão grande número de sermão que, mesmo lendo um por dia em 10 anos, um leitor não poderia ler todos os esboços de Spurgeon. Foi um homem que fundou e dirigiu um orfanato, fundou e dirigiu um colégio de pastores. Era considerado como o príncipe dos pregadores, mas também era príncipe dos joelhos. Quando alguém perguntava a Spurgeon sobre a explicação do poder na sua pregação, o príncipe de joelhos apontava para a loja que ficava sob o salão metropolitano, sob o tabernáculo metropolitano. E ele disse: na sala que está embaixo desse templo, existe 300 crentes que sabem orar. E todas as vezes que eu prego, eles se reúnem ali para sustentar as mãos. Oh, glória, orando, suplicando, ininterruptamente, orando, suplicando. Hoje, quando os pregadores estão pregando, os outros ficam mexendo no celular, ficam orando contra, para Deus não abençoar a mensagem. Na época, Spurgeon tinham 300 intercessores orando: Deus abençoa a mensagem, Deus usa este homem, Deus salva almas, Deus cura, liberta, transforma. Quem dera que nós voltássemos para esses tempos. Spurgeon costumava dirigir-se aos alunos do colégio, aos pastores, dizendo: permaneçam na presença de Deus. Se o vosso fervor esfriar, dizia Spurgeon, não podereis orar bem no púlpito. Pior com a família, ainda pior nos estudos sozinhos. Se a alma se tornar magra, os ouvintes, sem saberem como ou porquê, acharão que as vossas orações públicas vai ter pouco sabor. Palavra de Spurgeon. Sua esposa Susana certa vez disse: ele dava muita importância à meia hora de oração que passava com Deus antes de começar o culto. Meu Deus, que coisa grande! Glória a Deus! Na sua autobiografia consta que desde o começo do ministério de Spurgeon em Londres, pessoas gravemente enfermas eram curadas em resposta às suas orações. A vida de Spurgeon não era uma vida egoísta, de interesse próprio, não. Junto com a sua esposa Susana, fez os maiores sacrifícios para colocar livros espirituais nas mãos de um grande número de pregadores pobres. Esse casal contribuíam constantemente para o sustento das viúvas e dos órfãos. Meu Deus, quanta dificuldade! Ninguém hoje dá mais uma Bíblia para ninguém.
Ninguém hoje quer pegar o dinheiro que recebe de oferta, de dízimo, quer enviar para missionários. Não, mas esse casal, a história diz que recebiam muitas vezes grandes somas de dinheiro. Sabe o que é que eles faziam? Iam comprar carro, iam comprar apartamento, iam comprar roupa? Não. Eles davam tudo para o progresso da obra de Deus. Certa vez um homem disse que quando Spurgeon orava, parecia que Jesus estava em pé do lado dele. E aqui são as últimas palavras no leito de morte, para a gente encerrar essa palavra, dirigido à sua esposa. Furó, querida, tenho desfrutado um tempo muito glorioso com meu Senhor. E ela, ao ver, por fim, que o seu marido passaria para o outro lado, caiu de joelhos, em lágrimas, exclamando, dizendo: ó bendito Senhor Jesus, eu te agradeço, tesouro, que me emprestaste no decurso desses anos. Agora, meu Deus, me dá força e direção durante todo o meu futuro sem o meu esposo. Oh, meu Deus. 6.000 pessoas assistiram o culto fúnebre desse homem. No caixão estava apenas uma Bíblia aberta, usada por Deus, daquele humilde sapateiro, em Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra. Que coisa maravilhosa, meu Deus. Apenas uma Bíblia no caixão, com um versículo que levou esse homem à conversão. Olhai para mim e sede salvos todos os moradores. Que possamos olhar para Jesus, que possamos olhar para a sua crucificação, para o seu sepultamento, possamos olhar para a sua ressurreição, que possamos olhar mais para o que ele fez na cruz do Calvário por nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.